Nós estamos estudando o papel dos homens. Nós precisamos lembrar que o principal papel do homem é prover, enquanto o principal papel da mulher são pessoas, o principal papel do homem é prover. Ele não provê apenas dinheiro, ele provê muitas coisas. Por que é importante que as mulheres ouçam esse estudo? Vamos lembrar, um dos aprendizados, das formas de aprender, é a repetição. Vamos lembrar, em primeiro lugar, para vocês ajudarem os seus maridos, aquelas que são casadas. Em segundo lugar, para vocês não assumirem papéis deles, senão vocês ficam sobrecarregadas e aí complica a vida familiar, tá? Possivelmente daqui a algumas semanas nós vamos começar o estudo de filhos, aí vocês vão ver o valor de tudo isso que nós estamos conversando, como é que essas coisas se ajustam. Nós, no avanço do estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, nós caímos no Salmo 128, que é um salmo escrito para o homem casado. E esse salmo, ele coloca 5 pontos que o homem casado vai ter que resolver, e os pontos não estão por ordem de importância. Os pontos estão por ordem de resolução. É aquilo que Deus, quando Deus pega um homem para tratar ele, Deus vai seguir essa ordem. O primeiro assunto é Deus mesmo, o segundo assunto é dinheiro e trabalho, o terceiro assunto é a mulher, depois os filhos, depois a igreja. Nós começamos a estudar semana passada sobre Deus mesmo, as coisas que Deus põe em ordem com relação ao homem. São 2 coisas em particular, que é mencionada no Novo Testamento. Só que eu vou citar essa palavra, talvez vai soar estranho essa palavra no ouvido de vocês. Quando Jesus desceu a esse mundo para conquistar uma noiva, essa noiva é a igreja. A Bíblia diz que Jesus desceu cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio até nós cheio de graça e de verdade. Então o homem tem que prover 2 coisas. A primeira, graça. A segunda, verdade. O que é graça? Eu vou mencionar muito rapidamente e quero mencionar uma coisa que o homem precisa ter. E os homens que estão aqui me ouvindo, prestem bastante atenção nisso. Graça significa favor, significa aceitação. Eu acho que eu dei para vocês o exemplo do flanelinha, certo? Graça é uma atitude favorável. Por que começa com isso? Porque talvez o erro mais comum de nós homens com relação a vocês é que nós tratamos vocês com irritação. Nós tratamos vocês com mau humor. E isso é, nas Escrituras, pecado. A Bíblia vira e diz assim: e vós, maridos, amai a vossa mulher e não a trateis com amargura. Essa palavra amargura, no original grego, significa mau humor, irritação. Então a Bíblia pede aquilo que é o problema nosso. A Bíblia pede o que é difícil, para que a gente dependa de Deus para fazer. Então a Bíblia está dizendo que nós homens temos uma tendência de tratar as mulheres com irritação, com mau humor. Na nossa cabeça, vocês são as culpadas de tudo. Algumas poucas vezes vocês são. Mas é algumas poucas vezes. Quando um homem ele está sob pressão, na cabeça dele, quem é a culpada da situação? É a mulher. Da onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de Adão. Porque quando Adão pecou e teve que se ver com Deus, Deus falou assim: Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei não comer? Ele respondeu assim: a mulher que o Senhor me deu. Então, na cabeça do homem, a tendência é culpar a mulher. E isso é pecado, isso é errado.
Porque ainda que vocês sejam culpadas de alguma coisa, nós não podemos tratar dessa maneira. Nós não podemos ter com vocês um espírito de irritação, um espírito de mau humor, onde a gente não dá bom dia, não dá um beijinho, não cuida, onde a gente não faz um favor nenhum para vocês. Ou seja, a gente está mal-humorado esperando que vocês façam por nós coisas o tempo todo. Isso é pecado. Então, quando Deus pega um homem para pôr a vida dele em ordem, a primeira coisa que Deus vai tocar nesse homem é que vai pôr nele um espírito mais favorável à mulher, mais gracioso, mais dócil. Aliás, a Bíblia é tão severa nesse assunto, mas é tão severa que diz que o homem, quando não trata a mulher com dignidade, com respeito, ele tem as orações dele interrompidas. 1 Pedro 3,7. Então, alguns de nós não avançamos na vida. Alguns de nós, Deus não abençoa, de nós homens, Deus não abençoa financeiramente, Deus não abençoa no trabalho, no progresso natural que nós deveríamos ter, porque as nossas orações estão interrompidas diante de Deus. E estão interrompidas, o motivo que a Bíblia diz que Deus interrompe a oração do homem é quando o homem trata a mulher com mau humor, com irritação. Mulher é para ser tratada de um jeito dócil, de um jeito tranquilo, também de um jeito firme, mas não é para ser tratada de um jeito bruto, irritação. E se porventura alguns dos homens que estão aqui ou estão me ouvindo virarem para mim e falarem assim: César, meu pai foi um chucro, foi bruto e eu estou aqui. Então não tem problema nenhum eu ser assim. E eu vou dizer que é exatamente esse o problema. A gente não quer o teu modelo, se você for bruto ou chucro, esse não é o modelo que Deus espera. E com Deus não tem síndrome de Gabriela. Vocês lembram da musiquinha? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, se tem algum homem aqui que costuma dizer isso, ou algum homem que está ouvindo, vai ouvir esse estudo, que tem o hábito de falar isso é pecado. Porque quando a gente está diante de Deus, a gente melhora, a gente vai avançando, a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Então o homem tem que ter, em primeiro lugar, esse espírito dócil para com as mulheres. Porque isso torna a casa leve, isso alivia o coração da mulher. A mulher fica mais tranquila quando é assim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o homem tem que prover verdade. Então o homem tem que saber lidar com a verdade. Minhas queridas, eu parto de um pressuposto. Todo ser humano, homem ou mulher, tem dificuldade com a verdade. Nós temos dificuldade de admitir as nossas verdades. Porém, quando Deus se faz presente, Ele joga luz. Luz na Bíblia é um sinônimo de verdade. Quando Deus se faz presente, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus se aproxima da gente, então eu começo a entender melhor quem eu sou, porque Ele joga luz sobre quem eu sou. Imagina se eu pegar a minha mão, subir nessa cadeira e aproximar a minha mão da luz. O que vai acontecer? Eu vou perceber melhor as imperfeições da minha mão. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus joga luz sobre quem a gente é, sobre o jeito que a gente é. Então, onde que um homem começa a avançar? Ele começa a avançar quando ele começa a admitir as verdades dele. A mulher faz isso com mais facilidade. A mulher tem uma admissão da verdade com mais facilidade. A minha teoria é uma teoria. Eu vejo isso na Bíblia, mas eu não posso provar isso com todas as letras. A minha teoria é de que a verdade produz dor. A gente admitir as verdades da gente produz dor.
E a mulher lida com dor melhor que o homem. Vocês menstruam. Vocês 10, 11, 12, 13 anos, às vezes até mais nova, vocês menstruam, vocês aprendem a lidar com cólica. Vocês vão ter uma cólica menstrual. Então a mulher, por causa da biologia, da fisiologia dela, a mulher tem um pouco mais de coragem de lidar com a verdade. O homem não tem. Onde que a mulher poderia ajudar a gente? E nos ajudar a identificar quais são as nossas verdades. Só que presta atenção no que eu vou falar. Verdade tem uma hora certa de ser dita. Você não vai virar às 11 da noite com o peão bocejando. Oh, querido, nós temos que conversar sobre um problema. Ele possivelmente não vai dar conta. Você não vai conversar com ele com fome. Esse negócio não vai dar certo. Essa conta não fecha na cabeça de homem. Então você escolhe a hora de dizer. Outra coisa. Imagina você no Willie Davis à noite e aquelas luzes são acesas rapidamente em toda a intensidade. Digamos que é aceso e aquela luz entra no seu olho. O que você faz? Você vai fechar o olho. O teu marido tem 10 verdades que ele precisa saber, entre verdades boas e ruins. Você não vai me pegar e falar as 10 ao mesmo tempo. Que é o grande erro que vocês cometem. Vocês aguentam, aí de repente, vocês estão pelas tampas, aí vocês viram, presta atenção, vou dizer quem que você é. E aí vocês desfiam o rosário pra gente. Esse negócio mata o homem. Ele já não tem facilidade de lidar com a verdade dele. Você pega e fala toda a verdade num único momento, ele não vai dar conta. Então, eleja qual é a verdade que você entende que ele precisa ouvir. Só que se o homem não se deparar com a verdade dele boa e ruim, ele não avança. Porque quando Deus se faz presente, a primeira coisa, depois da graça que a gente tem, é a questão da verdade. Eu estava contando para vocês a minha história semana passada. Eu fui num encontro, estava um encontro muito abençoado, eu estava ministrando, foi um encontro muito bom que os jovens tinham preparado. Aí, um dia lá no quarto, antes de partilhar, eu estava de joelho e Deus falou, pega um papel e anota aí. E eu anotei 5 pecados meus, tá? O primeiro, eu tinha problemas na minha vida sexual. Eu nunca toquei uma mulher indevidamente. Eu casei virgem, nunca conheci ninguém que não minha mulher, porém, eu tinha uma cabeça que corria solta. E eu tinha uma série de comportamentos indevidos na questão sexual. César, anota aí, você tem problema na questão sexual. Anota aí, você tem problema na vida financeira. Eu nunca tive um cobrador na porta de casa, mas nunca vivi com o que eu ganhei. Sempre apertado, jogando de um canto para o outro. Fazia vale na empresa, entrava no cheque especial, aquela loucura. Anota aí, você tem problema com mentiras. Sempre mentira besta. Mentira tola. Você tem problema com mentiras. Anota aí, você é excessivamente bravo. Eu era muito bravo com os meus, com a Alessi e com os meus filhos. E anota aí, você não gasta tempo comigo. 5 pecados que eu tinha que começar a tratar. E o Espírito falou para mim, eu tinha essa convicção, quando você tem um pecado, você tem que compartilhar com alguém. Porque a Bíblia diz que você precisa confessar o teu pecado a um justo, para você ser curado. Então, eu entendi, eu falava já para casais, quem era a pessoa mais próxima de mim, justa, correta que eu tinha? Minha esposa. Cheguei em casa, era uma terça-feira, era um acampamento de carnaval, olhei para ela e falei, amanhã eu falo com ela. Passou-se 1 ano e meio. Fui para um outro encontro que eu organizei, um encontro de pastores, eu e mais outros irmãos organizamos.
E tinha um irmão que era pastor de pastores, um velhinho pregando, e gente, enquanto ele pregava, mas parece que o céu foi abrindo. E foi havendo um constrangimento, e o Espírito de Deus falou comigo, anota aí. O Espírito me levou a anotar as mesmas 5 coisas. Por que o Espírito falou a mesma coisa? Porque Deus não nos passa para o segundo ano se a gente não cumprir o primeiro. Isso é um princípio das Escrituras. Se você tem uma tarefa a fazer, que Deus está exigindo, é aquela tarefa, Ele não vai dar outra. Você pode levar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas vai ser aquela tarefa que Deus vai requerer. Deus não nos passa de etapa, com Ele não tem isso. O que é feito no ensino fundamental, a criança não reprova não, passa ela. Espiritualmente não existe. Tá bom, anotei. O encontro era no meio de semana, terminou numa quinta-feira. Olhei para a Leci, cheguei em casa, olhei para a Leci e falei, depois da reunião de oração, eu falo com ela. Passaram-se mais 4 meses. Eu fui duro na queda. Eu fui complicado. Fui numa reunião, estávamos na igreja, depois de 4 meses. Um grupo de Londrina veio ministrar. O cara estava tocando o teclado, de repente ele para a reunião. Gente, umas 200 pessoas na reunião. Tem um irmão aqui que Deus está pedindo uma tarefa para ele, que ele ainda não fez, eu queria que ele viesse à frente para orar. Nunca tinha visto o sujeito na vida. Gente, ele falou aquilo, a igreja tinha 2 líderes, o pastor e eu. Ele falou aquilo, eu afundei no banco. Aí ele falou uma segunda vez, falou uma terceira vez. Aí ele falou, bom, está dado o recado. Alguns anos mais tarde, quando eu contei essa experiência, tinha uma irmãzinha ouvindo, e neste dia ela estava sentada atrás de mim. E ela falou assim para mim, quando eu contei a experiência, ela falou, César, Deus me falou para orar por você, porque era você. Pois bem, cheguei em casa, olhei para a Leci e falei, amanhã eu falo com ela. Gente, tem esperança, viu? Fui comer no dia seguinte desse negócio. Fui comer. Meu melhor amigo me chama e me diz assim, César, sonhei com você. E quando você está culpado, tudo é complicado, né? Aquilo gelou a minha espinha dorsal. Agora, você quer ver o sonho? Ele virou e falou assim, César, eu e você estávamos numa guerra e você morria. Mas o curioso, César, é que eu via a bala entrando pela sua boca. Cheguei em casa, olhei para a Leci e falei, amanhã eu falo com ela. Foram-se mais 3 meses. Tem misericórdia, né? Aí o meu filho, ele teve uma doença muito grave, pequenininho, manifestou um sintoma de novo. Depois de 3 meses. Aí eu entendi que estava ficando sério o assunto. Aí eu pedi para o pastor vir orar por ele. Aí eu sabia o que Deus estava fazendo. Chamei minha esposa, comecei a me abrir. Levei 3 meses me abrindo. Procurei um irmão que me ajudou nesses 5 pecados e fui me abrindo com minha esposa. Queridos, eu sou outro homem depois disso. Quando um homem tem a coragem de olhar para si mesmo e dizer, eu tenho esta virtude que o Pai Celeste me deu, mas eu tenho este pecado, que é responsabilidade minha. Quando um homem tem a coragem de admitir os seus pecados, quem ele é, não apenas os pecados, mas também as virtudes, o processo de avanço começa nele, na mulher e nos filhos. Mas o homem precisa ter a coragem de dizer quais são os seus erros
e quais são os seus pecados. Onde que vocês, as meninas aqui, nos ajudam? Nos ajudando a sinalizar, querida, eu acho que você tem tal erro. Só que você tem que lembrar que homem precisa de respeito. Você também tem que dizer qual é a nossa virtude. Você é trabalhador. Você é muito afetivo com as crianças. Você me ajuda aqui em casa. Você cuida bem da sua família de origem. As virtudes que ele tem que ser ditas. E junto com elas, você tem que ajudar ele a ver os pecados que ele tem. Uma vez que ele entende os pecados, Deus vai começar a tratar a vida dele. E ele vai sendo um homem mais leve, mais puro. Então o homem, ele tem que prover duas coisas. Esse favor e esta coragem de estabelecer quais são as suas verdades. Não se assuste se o seu marido quiser falar alguma coisa. E você, marido, não vai chegar hoje em casa e dizer assim, senta aí, vou te falar quem eu sou. Porque você tem que saber fazer. Você não vai me abrir tudo num único dia, numa única hora, porque você pode matar teu casamento. Não é bem assim. A verdade tem que ser estabelecida, mas tem um jeito certo de estabelecer a verdade. Homem, não tenha medo de admitir as suas verdades. Não tenha medo. Peça para Deus, peça ajuda de alguém que é mais maduro que você, que tem um bom casamento, que é uma pessoa equilibrada, e comece a admitir no tempo certo, da maneira certa, as suas virtudes e os seus pecados. Onde esta experiência deu diferença na minha casa? Porque depois que eu aprendi a lidar com os meus erros, eu comecei a trabalhar os erros da minha esposa. Com graça, com amor. E aí o que aconteceu? Quando a gente olhou, nós estávamos na mesa de casa, os quatro, eu, a Alessi, o André e a Jéssica, conversando sobre as virtudes e sobre os defeitos de cada um. Então, quando um filho, 10, 11, 12 anos, ele começa a descobrir os erros dele, e isso vem para a mesa, nós temos uma chance de educá-lo bem, porque ele está começando a admitir o erro. Se eu não tivesse cumprido essa tarefa em mim, eu não teria conseguido ajudar a Alessi e não teria conseguido ajudar os meus filhos. Os lares mais estáveis que eu conheço são lares que não têm dificuldade de sentar na mesa e estabelecer as verdades de cada um. Sejam as verdades boas, sejam as verdades ruins. Vocês estão me entendendo? Então tenhamos a coragem, especialmente nós homens, tenhamos a coragem de começar a dizer o que a gente tem de bom, o que a gente tem de errado. Que depois nós vamos fazer com vocês e depois nós vamos fazer com as crianças.